Bom dia, galerinha. Eu quero que vocês todos deixem as câmeras ligadas, tá? Que eu quero vê-los, ok? Que bom vê-los novamente, iniciando mais uma semaninha, tá? Que bom que vocês estão todos bem, graças a Deus, em casa, mas bem, e vai passar. Nós vamos iniciar agora o último conteúdo da nossa apostila do primeiro bimestre, que é a acentuação. Certo? Lá no quarto ano, vocês já tiveram uma ideia do que é, certo? Lá nas oxítonas, nas paroxítonas e nas proparoxítonas. Aqui nós vamos retomar este conteúdo com mais o quê? Com mais detalhe, mais aprofundado, tá? Primeira coisa, vamos pensar. Para que serve a acentuação? Por que eu tenho que colocar acento em algumas palavras e outras não? Sétimo ano é fácil. A escrita, o que ela representa? Ela representa a nossa fala, certo? Então, eu escrevo tentando representar aquilo que eu falo, tá? E dentro disso, existe uma tonicidade dessas palavras. Ou seja, existem sílabas que eu pronuncio com maior intensidade e sílabas que eu pronuncio com menor intensidade. Então, isso interfere naquilo que eu vou falar. Existem sílabas que são mais fortes e outras são menos, certo? E quem é que quem serão acentuadas? As sílabas mais fortes. Todas as palavras com duas sílabas ou mais terá uma sílaba que eu vou pronunciar com mais intensidade, que nós vamos chamá-la do quê? De sílaba tônica, certo? Então, para que a acentuação existe? Ela existe para representar, para chegar o mais próximo daquilo que nós falamos, tá? Então, eu preciso escrever aquilo que eu falo. E aquilo que eu falo, eu tenho a minha voz para indicar a tonicidade. O meu ouvinte vai entender qual sílaba é mais forte pelo tom da minha voz. Já na escrita, qual é o recurso? O recurso são os sinais gráficos, certo? Na língua portuguesa, galerinha, nós temos 3 sinais, 3 acentos. O agudo, o circunflexo, certo? E o grave, tá? As pessoas acham que crase é um acento, que isso nós vamos ver lá no 8º ano. Crase não é um acento. Crase é a fusão de 2 As. Acento agudo, circunflexo e grave, tá? Então, para que eu tenho que, quando formos pensar, para que eu tenho que pensar em acentuar? Eu tenho que pensar em acentuar as minhas palavras para chegar para a escrita conseguir chegar próximo àquilo que nós falamos, certo? Toda palavrinha com 2 sílabas ou mais vai ter uma sílaba mais forte. E essa sílaba mais forte nós chamamos do quê? De sílaba tônica. Só relembrando, quando a palavrinha tem uma sílaba, o que ela é? Monossílaba. Quando ela tem 2 sílabas, ela é dissílaba. Quando ela tem 3 sílabas, trissílabas. Quando ela tem 4 sílabas ou mais, o que essa palavrinha é? Polissílaba. Certo? Então, quando nós estivermos falando de sílaba tônica, eu estou falando de palavrinhas que tenham 2 sílabas ou mais. Porque se tem uma sílaba só, tem como uma ser mais forte que a outra? Não, certo? E aí nós vamos pensar o seguinte: se eu falo assim, anúncio. O que é anúncio? Olha a sílaba mais forte. Anúncio. Anúncio é aquela propaganda? Sim ou não? Sim. Olha a diferença de anuncio. Ó, se eu escrevo aqui, quando... Olha aqui. Dá pra ver? Uhum. O que eu escrevi? Anúncio. Anúncio. E
E agora embaixo, o que eu escrevi? Anúncio. No anúncio, quem foi mais forte? Aqui onde recebeu o meu acento. Na outra, qual foi mais forte? O cio. O que aconteceu? Um acento mudou o sentido da minha palavra. Pega o sabia e o sabiá. Não acontece a mesma coisa? Então, eu preciso, em algumas circunstâncias, colocar os acentos nas minhas palavras. Por quê? Porque eu preciso chegar próximo daquilo que eu falo. Porque palavras, às vezes, uma mesma palavra, com acento ou sem acento, muda o quê? O seu significado, tá? Mas voltando... Quando eu falo em acentuação, eu vou falar em acentuação das oxítonas, das paroxítonas e das proparoxítonas. Vamos lembrar. As minhas sílabas tônicas podem ocupar 3 posições na minha sílaba. Quais são? Pode ser a última, a penúltima e a antepenúltima. Quando a minha sílaba é a última, ela é classificada quanto à sua tonicidade em oxítona. Então, se a sílaba tônica for a última, essa palavrinha é uma palavrinha oxítona. Vamos pensar assim. Se eu pegar café, qual que é mais forte? Café! Qual que é mais forte? O fé. Sempre do final para o começo. É a última. Se é a última, o que ela é? Uma oxítona, certo? Se eu pegar a palavra sapatear. Sapatear. Quem que é mais forte? Ar. É a minha última. Se a minha sílaba mais forte, aquela que eu pronuncio com maior intensidade, é a última, o que ela é? Uma oxítona. Então, quando a sílaba mais forte for a última, ela vai ser o quê? Uma oxítona, certo? Agora, quando a minha sílaba mais forte for a penúltima, o que ela vai ser? Uma paroxítona. Se eu pegar, por exemplo, a palavra mesa, quem que soa mais forte? Mesa. Quem que é o mais forte? O me. O za é a última. O me é a penúltima. Se a minha sílaba mais forte é a penúltima, o que ela é? Uma paroxítona, certo? Então, se a sílaba mais forte for a última, o que ela é? Paroxítona. Oxítona. Se for a penúltima, o que ela é? Paroxítona, certo? Agora, se a minha sílaba mais forte for a antepenúltima, se a minha sílaba mais forte for a antepenúltima, 7º ano, ela vai ser uma proparoxítona. Se eu pegar a palavrinha médico, quem que é a mais forte? O co é a última, o di é a penúltima e o me é a antepenúltima. Então, se a minha sílaba mais forte é a antepenúltima, o que ela é? Uma paroxítona. Então, vamos voltar. Se a sílaba tônica for a última, oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, paroxítona. Se a sílaba tônica for a antepenúltima, proparoxítona. Certo? Então, nós vamos começar com entendendo que as minhas sílabas tônicas podem ocupar 3 posições.
podem ser a última, pode ser a penúltima e pode ser a antepenúltima. Última, oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Ok? Certo? Eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, ó. Que é o que vocês vão imprimir mais tarde, tá bom? Olha aqui. Então, oxítona, tudo que eu falei eu escrevi para vocês. Oxítonos, eu vou usar oxítonos ou oxítonas. Quando eu usar oxítonos, eu estou falando de vocábulos, palavras, certo? Classificação dos vocábulos quanto ao acento tônico. Oxítonas, a sílaba tônica é a última. Tem os exemplos: harém, refém, parabéns, café. Paroxítonos, sílaba tônica é a penúltima. Hígero, ideia, decano. E proparoxítonos, a sílaba tônica é a antepenúltima. Lâmina, público, crisântemo. Então, nós temos aqui, ó, oxítonos, paroxítonos e proparoxítonos. Ok? Sim? Agora eu vou começar bem devagarzinho a incluir quando eu acentuo e quando eu não acentuo, certo? Porque todas as oxítonas ou os oxítonos, quando eu falo em vocábulos, são acentuados? Não. Aqui eu preciso acentuar. Para acentuar uma palavrinha, você deve dividir a palavrinha em sílabas, certo? Encontrar a sílaba mais forte, ou a última, ou a penúltima, ou a antepenúltima, que aí você vai me dizer se elas são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, e fazer o que, sétimo ano? Aplicar as regras. Então, vamos pensar. Quando eu for trabalhar a acentuação, o que eu vou ter que fazer? Para acentuar uma palavra, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir as palavras em sílabas, certo? Separar as sílabas. Eu vou classificar quanto à tonicidade. E classificar quanto à tonicidade é me dizer se é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Depois que eu souber se é uma oxítona, se é uma paroxítona ou se é uma proparoxítona, o que eu farei? Eu vou aplicar as regrinhas. Eu vou aplicar a regra que se encaixa a uma oxítona, a regra que se encaixa a uma paroxítona e a regra que se encaixa a uma proparoxítona. Tudo bem? Sim? Então, vamos começar. Quando eu falo em oxítonos, eu falo em vocábulos que a sílaba tônica é a última, ok? Sílaba tônica é a última, minha palavra é oxítona, tá? Eu vou acentuar as terminadas em a ou as, e ou es, o ou os. Vamos pegar essas três primeiras. Então, se eu tenho o vatapá, vatapá, separei. O mais forte é o pá, é a última. Ela é uma oxítona. Por que ela é acentuada? Porque é uma oxítona terminada em A. Toda oxítona terminada em A deve ser o quê? Acentuada. Por que eu acentuo atrás? Quando eu separo atrás, quem que é mais forte? Quem é mais forte? O trás. O trás é a minha última sílaba. Se é a minha última, olha aqui na tela. Se é a minha última sílaba, o que ela é? Uma oxítona. Uma oxítona terminada em A. Primeira regrinha da oxítona. Se a minha oxítona for terminada em A ou AS, o que vai acontecer? Ela será acentuada, certo? Depois, por que café é acentuado? Quem que é a sílaba mais forte? É o fé, é a última. Então, se é a última, é uma oxítona. É uma oxítona terminada em E.
todas as oxítonas terminadas em E ou ES devem ser acentuadas. Por isso que eu acentuo o café, por isso que eu acentuo o sapé, por isso que eu acentuo você, através, cafés, português, porque toda oxítona terminada em E ou ES deve ser acentuada, certo? E todas as oxítonas terminadas em O ou OS também devem ser acentuadas. Por que paletó é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em O. Por que cipó é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em O. Por que dominó é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em O. Avô, robô, cipós. Por que são acentuadas essas palavrinhas? Porque são oxítonas terminadas em O ou OS. Então, quem eu vou acentuar das oxítonas? Por enquanto, as oxítonas terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS. Se você pegar a palavra camelo, são as vogais da palavra camelo. O A, o E, o O. Macete, dica. Lembra do nosso nariz? Aqui também dá para eu pensar no camelo. O A, o E e o O. Então, as vogais da palavrinha camelo me leva a pensar em quais as regras de acentuação dos oxítonos, dos vocábulos, das palavras oxítonas. Então, eu vou acentuar as oxítonas terminadas em A ou AS, E ou ES, O ou OS. Olha uma observação. São também acentuadas as formas verbais terminadas em A, E e O, seguidas de lo, los, lá, las. Olha aqui. Recuperar, lo. Qual que é o mais forte? Urá. Então, é uma oxítona terminada em A. Se é uma oxítona terminada em A, eu vou colocar acento, certo? Aqui, o vendê-lo. Depois eu corrijo na de vocês que ficou sem aqui. Era para eu fazer junto com vocês, mas está em PDF, eu não consigo modificar. Vendê-lo. Quem que é mais forte? O D. Então, é uma oxítona terminada em E. Se é uma oxítona terminada em E, eu tenho que acentuar. Propô-los. É uma oxítona terminada em O. Se é uma oxítona terminada em O, o que eu tenho que fazer? Acentuar. Certo? Então, A ou AS, E ou ES, O ou OS devem ser acentuadas. Também eu vou acentuar as oxítonas terminadas em em ou ens. Por que também é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em em. Por que ninguém é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em em. Por que além é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em em. Por que parabéns é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em ens. Então, vamos pensar. Eu acentuo a oxítona terminada em A ou AS, E ou ES, O ou OS, em ou ens. Tudo bem até agora? Sim? E eu também acentuo as oxítonas terminadas em ditongos abertos. Vamos relembrar. Ditongo é um encontro vocálico. O que é um encontro vocálico? É um encontro de vogais, certo? Lá no 5º ano, vocês trabalharam hiato, ditongo e trabalharam encontros consonantais, os dígrafos, certo? Aqui nós estamos falando de ditongos. Ditongos, o encontro de duas vogais que são pronunciadas juntas.
Mas quando eu pronuncio essas duas vogais juntas, aqui para a fonética nós temos uma mais forte e uma mais fraca, certo? Então eu vou ter uma semivogal e uma vogal, ou uma vogal e uma semivogal. O I e o U, junto com o A, o E e o O, ele é mais fraco. Por ele ser mais fraco, o que acontece? Nós vamos falar que eles são semivogais, certo? Por que eu falo que é um ditongo aberto? Simplesmente pelo fato de, quando eu pronuncio papéis, vocês viram que a cavidade da minha boca se abriu? Papéis. Anéis. Esse ei ou eis, para a pronúncia, o que acontece? O som é um som aberto. Ó, eles não são oxítonas, mas quando eu falo assim, céu, céu, eu abri a cavidade da minha boca? Sim. Quando eu falo seu, ó, é o mesmo el, seu. A minha boca se abriu muito? Não. Porque esse ditongo é um ditongo fechado. Então, eu estou falando de ditongos abertos. Quem? O ei, o el e o oi. Quem são? Papéis. Por que papéis é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto, ei. Por que anéis é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em eis. Por que troféu é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto, el. Por que chapéu é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto, el. Por que herói é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em oi. Por que anzóis são acentuados? Porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto, ois. Então, vamos voltar nas oxítonas. Quem que eu acentuo? Vou abrir a tela para a gente. Quem que eu acentuo? Eu acentuo as oxítonas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, em ou ens, e nas oxítonas terminadas em ditongos o quê? Abertos. Quem? Ei, el e oi. Certo? Galerinha, são regrinhas. Regrinhas nós temos que fazer o quê? Memorizá-las. Certo? Eu preciso saber quais são as regras para conseguir aplicar onde? Nas minhas palavras. Quando? Primeiro eu faço o quê? Eu divido as minhas palavras. Eu separo. Eu encontro a sílaba tônica. Eu encontrei a sílaba tônica. Eu classifico. É uma oxítona, é uma paroxítona, é uma proparoxítona. Se é uma oxítona, eu vou aplicar as regras de oxítonas. Quais são as regras das oxítonas? Eu só acentuo oxítonas terminadas em a ou as, e ou es, o ou os, em ou ens, e os ditongos abertos. Ei, el e oi. Tudo bem? Sim? Ok? Não é difícil, é só que eu tenho que guardar essas regrinhas para conseguir o quê? Aplicar nas minhas palavras, certo? Quando chegar o momento de exercitar, o que vocês farão primeiro? Vocês primeiro vão separar as sílabas. Separou a sílaba, vai classificar, vai encontrar a sílaba mais forte. Encontrando a sílaba mais forte, vocês vão me dizer se são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas.
A partir daí, você vai aplicar a regrinha de cada uma. Se for oxítona, você vai aplicar a regra da oxítona. Se for paroxítona, você vai aplicar as regras das paroxítonas. E se for proparoxítona, você vai aplicar as regras das proparoxítonas. Ok? Sim? Então, vamos lá. Agora, nós vamos para as regrinhas. Eu vou compartilhar a tela de novo, tá? Nós vamos para as paroxítonas. Quando a minha palavrinha é paroxítona, qual que é a sílaba mais forte? A penúltima. Antepenúltima. Então, se a minha palavra é paroxítona, a mais forte é o quê? É a minha penúltima, certo? Vamos lá. É do meio. Sempre de trás, sempre da última do final para o começo. Porque eu só posso ter 3 sílabas. Eu posso só ter 3 opções, 3 posições. Última, penúltima, antepenúltima. Se eu começar do início, talvez não caia na posição correta, tá? Nas palavras com mais de 2 sílabas. Então, a última sílaba, oxítona, a penúltima, paroxítona, e a antepenúltima, proparoxítona, certo? Proparoxítona. Ó, vou lá compartilhar a tela novamente com vocês. Paroxítonos. Vocábulos, palavras paroxítonas. Acentuam-se paroxítonos terminados em L, N, R, X, PS, AN ou ANS, AN ou ANS, I ou IS, ON, ONS, I, US, certo? Nossa, muitos. Tá, mas se você for esperto, você vai pensar o seguinte. Se as minhas palavrinhas são paroxítonas e elas não terminarem nem em O, nem em OS, nem em A, nem em AS, nem em E, nem em ES, o que elas deverão ser? Acentuadas. Por que, 7º ano? Teria lógica eu acentuar as mesmas terminações das oxítonas nas paroxítonas? Não. Então, tudo que eu acentuo na oxítona, eu não acentuo onde? Na paroxítona. Isso significa que as minhas paroxítonas vão terminar em L. Eu vou ensinar uma palavrinha. Rouxinol. Anotem aí, no espaço, rouxinol para mim. Como se escreve? Com X? Rouxinol. Ó. Rouxinol. É uma dica. É uma dica. Por que uma dica? É o nome de um pássaro. Eu acentuo paroxítona terminada em R, que está no rouxinol. Eu acentuo paroxítona terminada em ON, e não O. Então, aqui é o quê? Aqui é o quê? ONS. Eu acentuo em US, em eu acentuo em X, em I ou IS, em N, em L, e eu acrescento quem? O AN, o ON e o PS, certo? Então, eu tenho aqui paroxítonos. Eu vou acentuar, galerinha, eu vou interromper a gravação e vocês entram novamente, porque o tempo vai acabar, tá? Todo mundo entra com a mesma senha e com o mesmo ID.
tá? Já vou interromper, porque senão vai cortar a gente no meio das paroxítonas, ok? Ok. Certo? Então tá, já entrem novamente.